Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Resgatados para servir. Eu nasci na Igreja Adventista, tenho 42 anos e a minha vida inteira eu sempre questionei o sábado e o dízimo. Quando chegou com 18 anos, então, eu resolvi ir trabalhar. Então, eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Aí, então, nesse tempo, quando eu tinha 22 anos, eu conheci meu marido. 3 anos e pouco depois, nós casamos. Eu era ateu antes de conhecer a Mima, minha esposa. E quando a gente se conheceu, ela começou a falar de Jesus para mim e falar da Bíblia para mim. E aí, então, ele se batizou e eu me rebatizei com ele no mesmo dia. E a minha mãe sempre me pedia, filha, devolve o teu dízimo. E eu dizia, não, mãe, quando sobrar, eu devolvo. Eu trouxe isso comigo dentro do meu casamento, e aí eu usava muito aquilo que diz em Coríntios, que a gente tem que dar aquilo que está no nosso coração. Eu sempre usava isso, e aí a gente decidia, tá, vamos ser fiel no dízimo, vamos devolver o dízimo. Aí a gente devolvia 2, 3, 4 meses, mas chegava um tempo que o valor que a gente ficava devendo nas nossas contas era exatamente o valor do dízimo. Até que nós tivemos a nossa perda do nosso apartamento. Em 60 dias, o meu marido perdeu a conta que ele era gestor. 20 dias depois, a minha irmã descobriu um câncer de mama. E mais 20 dias depois, a minha mãe descobriu o câncer de mama. A partir disso, as coisas só foram piorando. Só foram piorando. E ali, eu questionava Deus, mas por quê? Sabe? O que é que tu espera de mim? Onde é que o senhor está? Que está acontecendo tudo isso e está permitindo que isso aconteça? E num desses sábados, o pastor Fabiano, que era o nosso pastor aqui na igreja, né? O pastor Fabiano, ele fez um apelo para que as pessoas que estavam fora voltassem para a igreja. E aquilo tocou o meu coração. E eu disse, eu estou fazendo tudo errado. No outro sábado, fomos a primeira vez ao culto. E nesse culto, o pastor Geisler estava lá. E ele pregou especificamente sobre dízimo. Sobre dízimos e ofertas. E tem um ponto do sermão que foi a virada de chave, mas foi uma virada de chave tão grande naquele momento, que na minha cabeça era bem assim mesmo. Para a hora que era perseguição, né? A hora que nós tivemos que passar pelos momentos difíceis, se eu tiver que entregar minha vida, eu vou entregar. A questão é se eles olharem para você e disserem assim, mas eu não quero a tua vida, eu quero a vida do teu filho. E ele disse, então o dízimo é uma questão de fidelidade. Porque se tu não consegue ser fiel no bem material, como é que tu vai ser fiel na coisa que tu mais ama? Aquilo ficou na minha cabeça. Nós voltamos para casa e eu não falei nada para o meu marido naquele dia. No outro dia, então, eu orei a Deus e nós sentamos para conversar. E nessa conversa, eu disse para ele, ontem o pastor falou uma coisa no culto e eu tomei uma decisão. E ele disse, não precisa nem falar, porque eu tomei a mesma decisão. Para mim foi tudo que eu precisava ouvir. Eu disse assim, vamos, porque também tocou em mim e eu já estava pensando nisso. E no domingo seguinte, a minha irmã mandou uma mensagem no grupo assim, gente, está tendo uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. E era a semana do pastor Josanã Alves. E a cada dia ele ia falando dízimo e sábado, dízimo e sábado, dízimo e sábado. E quanto mais ele falava, do jeito como ele colocava, eu comecei a entender a importância da oferta em si. E eu disse, não vai ficar só na oferta, nesse sentido de devolver uma porcentagem que estiver no meu coração do dízimo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar 10% das minhas primícias, né? As minhas primícias de tudo da minha vida. Nós nos comprometemos não só com Deus, mas uns com os outros dentro de casa. A assumir cargos dentro da igreja, a participar mais efetivamente da obra e ter mais envolvimento com a igreja, algo que a gente por muitos anos nunca fizemos. Eu devolver o dízimo é uma bênção. Não é eu buscar os bens materiais, não é eu buscar um milagre de Deus. A palavra certa é resgate. Foi um resgate. Eu acredito que nós passamos por tudo isso para Deus nos resgatar, para Deus tocar e dizer assim, olha só, tudo que vocês têm vem de mim, tudo que vocês tinham já vinha de mim e tudo que vocês têm, que vocês vão construir vai ser a partir de mim. Nós entendemos que a fidelidade a Deus não é apenas uma parte do teu sábado, né, as 4 horas do teu sábado, é um todo. É tu ter mais horas na tua semana com Deus do que propriamente no sábado, porque tu constrói a tua relação com Deus para poder glorificar Ele no sábado. Nós entendemos que a fidelidade é um todo, sem esperar que Ele te dê nada em troca. Para mim, fidelidade a Deus é a dependência dEle. É saber que tudo provém dEle e que nós não somos nada sem Ele do lado. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.